Opa. Tem um negócio aí, mas tá dando microfonia. Bora lá, deixa o pessoal entrar aí. Desligou, foi tudo ali, ó. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Opa. Aqui, ó. Tá ligado aqui essa TV. Tem um negócio aí, mas viu? Tá dando microfonia. Quando tiver 100% a gente começa. Bora lá, deixa o pessoal entrar aí. Rapaz, eu gostei desse cenário novo, Alex, né? O negócio aqui tá bonito aqui. Show de bola. Podemos? Muito bem, agora para valer. Está começando agora mais um podcast Os Escolhidos. Hoje com um convidado super especial, né? Mas antes de falar desse convidado aqui, eu, como sempre, começo com a oração, não vou fazer diferente dessa vez. Então, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está dando de levar muitos convidados, Pai amado, para que todos, Pai amado, venham ouvir, Pai amado, a nossa voz e também, Pai amado, ser edificados com as palavras que serão ditas aqui, Pai amado, que possam servir, Pai amado, para ajudar pessoas, Pai amado, para levar, Pai querido, a Tua palavra onde as pessoas estão precisando ouvir, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Beleza? Bem direto. Então, galera, hoje quem está com a gente aqui, o nosso convidado especial, é o grande Andriel Mendes. Ele que tem 33 anos de idade, é filho da cantora Raquel Mendes e do pastor Carlos Mendes, acadêmico em História, presidente do PRD Jovem, criador do programa Luz na Periferia, que visa promover a saúde mental e o bem-estar nas comunidades. Também é idealizador do movimento Pro Vida EA. Ele também é palestrante, ele que já foi um grande pregador da palavra de Deus há 2 décadas, viu? Há quase 20 anos aí ele pregou demais, foi líder da UMAD da Assembleia de Deus, passou por um momento muito difícil na sua vida, mas está renovado e agora com uma nova versão de superação. Com vocês, Andriel Mendes. Meu amigo, muito obrigado pelo convite, Deus abençoe a tua vida, abençoe a vida de cada um que vai ser alcançado aqui por esse momento que a gente vai bater um papo, onde vamos colocar bastante luz, né, e trazer bastante clareza naquilo que a gente gosta de fazer e realizar, e com certeza é um testemunho de vida, de fé, de alegria. Você é uma pessoa que conhece a minha família, conhece um pouco desse histórico, da nossa história, e pode ter certeza, quando eu recebi o teu convite, eu fiquei muito feliz, porque na área da comunicação, na área onde as pessoas gostam de falar sobre assuntos relevantes, você sempre está presente, e eu agradeço a Deus muito pela tua vida. Você é um escolhido que está aí para abençoar outros escolhidos. Beleza, olha aí, rapaz, gostei. Por isso que o nome do programa aqui, do podcast, é Os Escolhidos, não é? Porque cada um de nós somos escolhidos. Verdade. Cada um tem uma missão, né? E aí eu já começo te perguntando, Adriel, por que você é um escolhido? Eu sou escolhido primeiro porque antes, né, de vir à existência, eu acredito que a história do universo, o Senhor, o Criador, Deus, Ele preparou o antes, o agora e o depois. Então a existência é uma dádiva. Hoje vai ser filosofar, o negócio vai ser filósofo aqui, Alex. A existência é uma dádiva que ela é dada já com uma missão. E eu tenho uma missão, aonde fui escolhido para isso. E nessa missão eu não desisti dela. Muitas das vezes, não só eu, mas acho que muita gente talvez se identifica com isso. A gente tenta cumprir a nossa missão, a qual fomos escolhidos para fazer, e escuta muitas palavras que são vãs com a nossa luta, fecham portas, julgam sem ter conhecimento prévio das coisas, e mesmo assim a gente vai e luta, enfrenta tudo para poder conquistar, e muitas das vezes a gente nem vence, mas muitas das vezes a derrota nos ensina a lutar novamente e vencer também. Então eu sou feliz por isso, eu sou escolhido dentro dessa questão, como eu estou te falando aí. Foi Deus que me escolheu, não fui eu que escolhi a Ele. Glória a Deus. Olha aí, rapaz. Quando eu vejo aqui o Andriel com 33 anos de idade, aí, meu amigo, eu começo a entender que realmente eu tô ficando velho. Porque eu lembro do Andriel ainda quando era criança, rapaz. Esse cara, quando eu aceitei Jesus,
Ele era realmente um destaque, né? Deus usou esse jovem, Andriel, aqui como uma forma tremenda, né? Que foi um jovem que tinha ali seus 15 anos, 12, 13, 14 anos, não me lembro exatamente, que eu estou ficando mais velho ainda quando eu lembro, né? Mas aí o que acontece? Era um grande pregador e tinha muitos seguidores. Eu acredito que ainda tem esses seguidores, né? Mas assim, foi uma grande referência no mundo cristão. E aí o que acontece? De repente o Andriel saiu do cenário, a gente parou de ver as pregações, parou de ouvir o Andriel, a gente não sabe de repente o que foi que aconteceu. Muitas pessoas, né, não sabem o que aconteceu com o Andriel Mendes. Aí eu te pergunto, o que aconteceu com o Andriel Mendes, assim que você saiu desse cenário gospel e de repente, né, sumiu e agora está voltando com força total. Mas fala pra gente aí o que aconteceu com esse desaparecimento repentino, assim, que muitas pessoas ficaram pensando, meu Deus, cadê o Andriel? Já tem lutas que a gente vence no calado, que a gente guerreia numa situação onde ninguém escutou, ninguém viu. Eu lembro de Davi, né, que ele fala que estava lutando com o urso, com o leão, mas quem sabia, ninguém nem tinha noção, achava que ele só cuidava de algumas ovelhinhas ali e ficava, não, havia todo uma questão por trás, que principalmente quando ele chegou a ser um vitorioso, a gente percebe das lutas que deram visibilidade e outras lutas que não deram visibilidade. Quando eu saí do cenário, até porque eu saí do cenário não foi porque alguém me tirou, Deus, tudo acontece pela permissão dele. Ele faz como ele quer. E uma coisa que eu aprendi com minha mãe, com minha família, e com Deus também, com a fé que eu tenho desde criança, desde quando eu me entendi por gente, por falar assim, é ser verdadeiro, é não ser hipócrita, é não ser medíocre. Eu que cheguei com as lideranças evangélicas e disse, eu quero, como nós temos uma liturgia dentro da denominação, pedir a disciplina. Acabei pedindo a disciplina, né? Você sabe que sim, claro. A denominação ela é diferente, talvez. Não, meu amigo, eu fui disciplinado só 3 vezes. Tá bom? Então tu sabe que essa questão ela é muito complicada. E para mim foi mais ainda, né? Por uma questão da visibilidade que a gente obtinha naquele tempo. Mas tu acha que de repente foi o sucesso que você não soube lidar com o sucesso? Porque às vezes acontece isso com muitos artistas, né? No auge da fama, ele fica ali sobrecarregado com o sucesso. É porque somos exemplos sim, um escolhido tem que se colocar numa situação, mas a gente também entender que somos seres humanos, Jeová. E para mim às vezes é muito cansativo, e foi muito cansativo principalmente no psicológico, às vezes a gente tem que pagar como se não errássemos, como se a gente não falhássemos. Muitas das vezes quando falhava, tinha que ficar aquilo em oculto. Ninguém poderia saber, porque se alguém soubesse, ia gerar um escândalo, ia fazer isso, ia fazer aquilo, então acarreta muito no nosso psicológico. E aí chegou um momento que disse, não, eu não quero ser hipócrita. Se eu estou fazendo uma coisa que no estatuto religioso está dizendo que não se pode fazer, então é melhor eu ir lá, porque se uma hora isso explode, alguém pega e joga num site de fofoca, não sei o que, aí faz um negócio lá na igreja, escandaliza, etc. Eu prefiro eu mesmo me apresentar, reconhecer determinada falha que eu tenha feito e pedir a abençoada da disciplina. Ela, evidentemente, não gerou uma consequência boa, porque, como eu te falei, até tentei ficar um determinado momento ali, um período onde você fica recluso e fica ali tentando, entendeu, somente fora, mas tá fora, vamos dizer assim, das atividades, era muito difícil aquilo ali para mim. E não houve um retorno de amparo, não houve um retorno de amor, não houve um retorno de carinho, entendeu? Lógico, em todos os anos que eu passei, eu não tô aqui para falar mal de nenhuma instituição e da denominação, ainda mais que eu amo e onde eu nasci, mas eu tô falando, nós seres humanos, independentes, somos falhos. E nesse tempo, acabou gerando essa falta de amparo, de retorno, então eu fiquei muito abatido. Quando a gente libera o perdão, né? Quando a gente reconhece nossas falhas, a gente tem que dizer, fiquei rebelde. Ficou rebelde. Fiquei rebelde, fiquei ruim. Ficou ruim. Entendeu? Quem me aguentava é papai, mamãe, e meu irmão. Entendeu? E porque eu achava que a gente vai ser amparado, porque foi isso que eu ensinei na minha liderança, como líder, amparar. Mas aí é aquela questão, né? Porque hoje, André,
Antes eu era só o teu ouvinte. Onde tu ia pregar, eu sempre juntava os meninos, a gente ia para lá e acabava te encontrando, né, nas vigílias, né, onde você ia, muitas das vezes a gente ia lá também, porque a gente sabia que a pregação ia ser boa. E aí, por conta de você ter muitos seguidores, você pregava muito, né, e batia bastante, né, e o crente gosta de apanhar, né? Então tu era meio João Batista, né, tu era muito direto, né, na questão da correção. Mas tinha um azeite aí, também. De repente tu entra na peia, é tu que vira, né, agora tu tá do outro lado e aí não aguenta. Foi um choque de realidade. É um choque de realidade. Onde as minhas falhas também ficaram expostas. E eu não soube também lidar com determinadas coisas. Entendeu? Apesar de ser um cara totalmente... como você falou, não era... Vocês iam lá para pregação, outros iam. Eu lembro, graças a Deus, que não tinha um local onde não tinha bastante pessoas que estivessem ali famintas por uma mensagem de Deus. E eu nunca quis entregar da parte de Deus algo raso. Entendeu? Eu sempre gostei de transcender o que. Então, uma mensagem para nascer, ela passava uns 3 dias de jejum e oração. Não, e sendo construída. Tu, além de levar o nome do maior ministério do estado de Roraima, né, que você era referência por esse ministério, ainda tinha o nome do teu pai e o nome da tua mãe. Foi porque a família pesa, não, né? Então, um nome de peso. Então, assim, aí de repente, você tinha uma responsabilidade gigante sobre as costas, qual não podia errar, não podia falhar. Mas todos nós que somos crentes, a gente sabe que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então a sua atitude de ter pedido o afastamento foi a melhor coisa que você fez. Porque verdadeiramente todas as vezes que o crente tenta esconder alguma coisa, ele se dá mal. Porque essa palavra ela se cumpre. E o que você planta, você vai colhendo. Não. Entendeu? Com certeza. Muito, eu fiquei, como você tá falando sobre um momento onde, vamos dizer assim, eu sumi, né? Tive o meu momento ali que eu sumi. Não sumiu, aí começou os comentários, né? O Andriel abandonou Deus e tal, é ateu agora. Vários comentários de pessoas falando de fui chamado de ateu, de falso profeta, de apóstata, de o anticristo, e etc. Muita coisa. Até porque também eu senti do que você tá fora de um âmbito religioso, mas você depender 100% de Deus. E a tua fé, Deus te abraçar ali, você saber que pelo menos eu tinha minha mãe e meu pai orando ali por mim sempre, entendeu? Buscando a Deus por mim sempre. E eu mesmo com aquele momento de rebeldia, com falhas, e acabei pagando pela minha rebeldia também. Por isso eu fiquei muito sumido, acabei sendo privado de liberdade. Meu Deus. Pelo sistema. E Deus foi misericordioso comigo, eu tive que levantar do pó, da cinza, de onde estava ali, e Deus teve a misericórdia dele, Jeová. Porque quando Deus tem plano na nossa vida, a gente não vai por outros caminhos, não. Vai, cara. Deus traçou um caminho só, e é esse caminho que a gente vai seguindo ele, através de dificuldades, de problemas, de desfalques. Mas Deus coloca pessoas certas para nos ajudar. Tu se sentiu assim, meio Elias? Senti muita Porque eu via que tu fazia o fogo descer, cara. E aí, de repente, tu foge. Eita, forte isso daqui, viu? E aí, como é que foi, assim? Como que Deus falou contigo nesse momento que você ficou isolado? Eu digo que foi até onde começou a nascer, né? Esses projetos hoje que a gente trabalha bastante, gosta de poder fazer um incentivo social na cidade. Foi aonde Deus... Depois nós vamos entrar no projeto. Porque ele nasceu aí, entendeu? Que é quando você olha assim, pô, todo domingo tá pregando numa igreja tal... Aliás, não é todo domingo, Jeová, era de segunda a segunda quase. Entendeu? Quando não, até gerava muita polêmica, porque... naquela época, eu não sei hoje, né, que eu não tô mais em nenhuma instituição religiosa, mas eu tenho a minha fé em Deus, ela vai acima de qualquer coisa, entende? Mas naquele tempo tinha um certo ciúme, eu não podia pregar numa outra denominação. Você sabe como é, não podia. Pode falar esse bastidor aqui, né? Não, meu amigo, aqui não tem esse negócio, não. Então eu ficava um certo ciúme para não pregar em determinado local. Mas assim, quanto mais isso acontecia, era onde mais vinham os convites. Eu me lembro a primeira vez que eu fui convidado para pregar internacionalmente, lá pro Peru, para Lima. Foi no Peru, cara? Fui. E eu cheguei com um determinado líder evangélico aqui
Não posso falar o nome dele porque eu já fui processado por ele. Fala não. Não quero confusão com ninguém, pelo amor de Deus. Tá, mas aí eu cheguei lá na igreja dele como um certo jovem que obedece sua liderança. Nunca tratei mal minha liderança religiosa. Em todos os meus momentos de fé dentro da igreja, em todos os momentos eu fui lá no Senhor pedir conselhos, conversar, pedir autorização para tudo, pedir apoio, entendeu? Ó, o Lonzão aí, só de boa. Entendeu? Então nunca tive esses problemas. Se alguém dizer é porque criavam, mas eu mesmo nunca tive, sempre respeitei, tranquilo. Cheguei lá com esse líder, falei, meu líder, Deus me abençoou, aí eu fui convidado para pregar fora do país. Eita. Mais uma vez. E aí? E agora é aqui na América Latina, a gente poder ir lá para Lima, no Peru. Ele olhou e disse assim, muito bom, eu gostei, mas não. Não? Não vai. Meu Deus. Eu não autorizo você ir. Ai, e agora? Porque a pessoa que tá lá tem rixa comigo aqui, que não sei o que tem... Isso é bastidor, né? Que eu não gosto de estar falando. Sim. E aí, mas são coisas que são verdadeiras. E aí, o que eu fiz, né? Na conversa dele, eu me senti, sabe quem? Aquela mulher lá, a prostituta Raabe, que ela teve que botar o pano de escarlate lá para salvar os espias lá em Jericó, quando as muralhas vieram a cair. E ela teve que mentir pro pessoal, quando o pessoal, vocês viram alguém estranho aqui? Aí disse, não tem ninguém aqui não. Mentiu para salvar a vida daqueles que estavam ali. Eu olhei para ele e ele disse assim, você não vai, viu? Eu olhei para ele e disse, tá bom, meu pastor, eu não vou. Não vou pregar não, tá bom, não vou viajar não. Quer dizer, eu posso ir pelo menos com viagem turística? Ele disse, vá, mas não pregue. Aí tu pregou. Com certeza. Aí eu preguei, meu irmão, e fiz a parte porque Deus me chamou para isso. Deus me chamou para levar a mensagem dele. Nós não temos que ter problemas com placas denominacionais, etc. Mas e então tal, tu né? já queria... Não pensou em ter um ministério independente? Não, porque eu não fui chamado para ser um pastor na questão de uma liderança local ou fundador de um apóstolo, mas, assim, fundador de uma... Mas eu fui chamado... Tanto que eu era tido como um pregador itinerante, era assim que me chamavam. Sim. Entendeu? Então era uma pessoa que é um porta-voz, um arauto, que vai em determinados locais, seja beco, esquina, atalhos, ou igrejas ou não, e fala uma mensagem da parte de Deus. E acabou. Era só isso. Só que aí gerava muitos problemas. Eu já cheguei em reuniões que o pessoal trazia foto de eu pregando em igreja batista, igreja quadrangular, igreja vive em Cristo. Eu tô falando o nome da reunião porque é verdade. E eu disse, o que é isso aqui? O pastor disse assim, você tem que decidir. Você é da outra denominação, você é da Assembleia. Não é que você vai ficar pregando em outras denominações. Pois é. E eu disse, não, meu Deus, não é assim, pastor. E o que eu fazia? Eu acabava, eu ia do mesmo jeito. E muitos me tinham como rebelde, mano. Mas não é porque é o amor por fazer isso, entendeu? Por levar a mensagem, por amar as pessoas, entendeu? Vamos entrar na história aqui. Bora entrar, fica à vontade. Você é um cara da Bíblia, vamos lá. Como é que era o ministério? Porque a Bíblia não vai relatar, né, sobre Apolo. Sabe, ele aparece ali, né, Paulo... Rapidamente, e aquele cara, ele tinha um ministério, já era um ministério diferenciado, será? Abrindo um parênteses aqui, né? A igreja primitiva tiveram pessoas que não aparecem em todos os escritos, mas na história acabam aparecendo. Os apóstolos tiveram subsequente, por mais que morreram, mas tinham os seus próprios discípulos, tinham a própria igreja. Ou você acha que Teófilo era quem? Pois é. Entendeu? Então teve pessoas que ajudaram a igreja primitiva de uma forma que não alcançaram esse conhecimento popular todo que a gente tem hoje. Entendeu? É verdade. Mas Apolo era muito conhecido. Uhum. É tanto que tem o ditado, né, que Paulo plantou. Apolo regou. E aí Deus né? dá o crescimento, né? Exatamente, olha aí. Então ele entrou na história, uma figura que foi assim desconhecida. Mas assim, o que eu quis falar com isso? É porque assim, você tinha o seu ministério, tu nasceu no ministério. Deus começou a te usar ali naquele ministério, porque
Eu acredito que desde criança, né? Tu é de um berço evangélico. Sou né? do berço evangélico. Então, desde criança. Nascido pra vigília, já neném. Então, Deus Lá no começou a te Maranhão. usar com quantos anos? Eu lembro minha primeira experiência espiritual de poder dizer assim, você está escolhido, eu entendi, foi com os 7 anos de idade. 7 anos, que já anos de estava idade. pregando. Foi quando veio eu chamo de dom, né? Um conhecimento, algo de Deus mesmo. Eu comecei a escrever e ler a Bíblia e eu entendia de uma forma muito diferenciada e já escrevia. Tanto que eu lembro que a minha mãe conta que ela limpando a casa viu um papel no chão com anotações. E aí ela chamou meu pai, ô Carlos, fica deixando tuas pregações aqui no chão aqui. Aí ela entregou pro meu pai. Aí meu pai foi ver pra ver que pregação era dele, né? Que ele tinha escrito, meu pai. Ele falou, não é minha letra aqui não, Raquel. Meu Deus. Isso aqui é do Andriel. Aí me deu, tá lá uma pregação. 7 Já anos. era a pregação. Tema, texto base, a introdução, contexto histórico, as partes principais de um desenvolvimento que pudesse agregar dentro da palavra, os vernáculos linguísticos originais. É muita coisa assim que eu já gostava de pegar aí no feedback. Cara, e cá pra nós, a Assembleia de Deus, ela sempre instruiu bem os seus... A questão da seus palavra, membros, seus a pregadores. palavra, a bleia é um diferencial. Um diferencial. Se tem uma coisa que o assembleano ele gosta num culto, é a palavra. A palavra. É a pregação. Não Então, é por isso que todo mundo comenta. Se o pregador for ruim, meu irmão, eles vão comentar. Ah, com Se o pregador for bom, eles também vão comentar. É lógico, né, que quem dá o entendimento, o conhecimento é Deus, é o Espírito Santo, mas nós somos vasos, né? Somos vasos e as pessoas quando falam, é isso aí, as pessoas comentavam a pregação de Paulo, a pregação de Apolo, a pregação de Jesus. Quando alguém assim, ei, tu parece com Jesus, por quê? Porque tu tá falando que nem ele tá, então gera os comentários. Então, a pregação, principalmente na Assembleia de Deus, a gente tem que dar esse destaque, né? Chama muita atenção, né? E tem um certo orgulho, né? Demais. Assembleiano. Foi onde eu tem aprendi. Um orgulho, tipo, eu vejo ali, na minha época, né, já era o auge do Marcos Feliciano ainda. Ah, é. Sabe, não perdia um DVD do Marcos Feliciano, sabe? Eu fui um grande... tu era um Marcos Feliciano menino, que as pessoas me falam. chamavam de Felicianozinho, né? Não era? Mas eu fui um grande entusiasta dele, né? Eu conheci... Copiava as mensagens dele? Não, mas digamos que eu gostava de ouvir a inspiração dele, gostava da forma dele passar a mensagem, no estilo, você bem um detalhista. Ele fala assim, existia uma flor naquele jardim lá de Israel, tu vai sentindo o cheiro da flor que ele tá falando. Faz então tu entrar dentro da mensagem. É perspicaz a mensagem que ele traz. Então, conheci ele umas 3 vezes, tive contato. Não que ele me conheça, mas eu conheci ele, sim. Gostava bastante dele. Hoje tem algumas observações que eu acho que ele precisa ter um pouco de cautela e moderação. Mas, no entanto, foi um cara que ajudou essa geração a poder buscar um pouco mais e transcender do espiritual, entendeu? Meu amigo, eu tô te falando, para mim não, acho que para todos os crentes que são pentecostais, Marcos Feliciano. E você sabe por quê? Isso aqui o pessoal vai lembrar. Você sabe por que mal o pessoal chamava Feliciano? Porque eu também gostava da forma estética. Né? A estética, achava muito bacana, gostava daquela estética. Então, o suspensório foi um diferencial bacana também. Muito legal. Eu falava, mãe, eu quero suspensório. E aí, quer me presentear? Me presentei um suspensório. Eita, eu acaba era chateado se sumisse suspensório meu. Meu Deus do céu. Mas assim, nesse tempo de pregação, assim, teve alguma coisa assim que marcou esse teu período de pregação? Algo impactante que aconteceu? Eu sei que aconteceu muita coisa, mas teve alguma coisa assim que, tipo, marcou o teu ministério, assim, tipo, foi um milagre, um acontecimento, alguma coisa assim muito fala assim de milagre impactante? físico? Sim. Milagre físico? Se teve alguma coisa instantâneo? assim Tu quer saber instantâneo ou posterior? Não, instantâneo. Ali no teu período de pregação, naquele período que você estava no auge e tudo mais. Teve várias, graças a Deus, teve várias situações, mas as duas mais peculiares, assim, foi no interior, aonde num determinado momento da mensagem, da pregação, todos nós começamos a glorificar a Deus. E glorificava. Eu não sei se tu já tem aquele culto. Já. Onde todo mundo tá glória e ninguém tá nem aí sequer. Porque às vezes tu se sente. Não sei você, né? Mas tem muitas pessoas que são um pouco mais
invertida, mais na sua, mais pacata, que não consegue gritar, glória a Deus! Senhor, abençoa esse culto, meu Deus, abençoa. Oh, Jesus cheiroso! Tem gente que não tem esse tipo de situação, mas aí naquele culto parecia que todo mundo combinou, ei, bora dar glória a Deus aqui, todo mundo aqui agora junto. Meu Deus. Todo mundo começou a dar aquele glória, parecia uma trovejada de glória, Jeová. De repente, uma senhora que estava de cadeira de rodas, ela levanta e começa a andar e glorificar a Deus. E glorificar a Deus, e a igreja... No interior. E a igreja fica num momento de glória a Deus e de aleluia tão forte, mas tão forte que a gente ficou impactado. E muitas almas aceitaram, né, não, Jesus? Não tem como. Eu acho que naquele Mas existe uma coisa mais peculiar que eu vou te falar ainda, mano. Pode é que falar. Terminou o glória a Deus, o negócio duro, ela desvaiu-se e não conseguiu mais andar. Voltou pra cadeira de rodas. Meu Deus, cara. Foi só então só quem teve ali foi que viu. Não entendemos. Não entendi. Mas foi uma coisa que na hora que ela andou, o ambiente foi o ambiente foi totalmente diferente. Ficou totalmente diferente. Todo mundo conectado. Parecia que tava todo mundo uma mente ligada, conectada uma pessoa na mente da outra. Entendeu? Com tanta coisa que sentia a presença de Deus. E você que tava ali... Eu parei de pregar, eu disse, não vou pregar mais. Eu botei o microfone. Já tinha passado por aquilo? Não, eu tô dizendo que não, mas... Eita. Eu botei o microfone no púlpito e disse, acabou a pregação. Aí eu botei o microfone no púlpito e nós começamos a glorificar. E pedi pros grupos de música começar a louvar a Deus lá. E depois desse acontecimento, como é que foi como é que continuou sendo as tuas pregações? Porque eu acredito que a fé dá uma turbinada aí, não dá? Foi aí que eu comecei a ver os caminhos sendo abertos. Deus abrindo caminhos, recebendo ligação. Recebi uma ligação da Guiana Inglesa para ir lá em Jostal para pregar. Aí a agenda estourou. Aí foi sair depois. Eu lembro que eu tava em casa e disse assim, Andréu, a gente tá aqui de Goiânia, querendo que você pregue aqui no nosso congresso de jovens, em Aparecida de Goiânia. Meu Deus. E eles já tinham chamado outros pregadores, né, para ver aí. E aí os pregadores pregam bem, mas tem um negócio aí no tal de um cachê pra pregação aí, etc. E aí perguntaram quanto era o meu cachê, Jeová. Eu disse, meu irmão, só me leva pra ir e vamos falar, vamos pregar, mano. Bora pregar. Entendeu? E aí, Deus começou a fazer tanta coisa, assim, as agendas começaram a aumentar e cada mensagem onde a gente ia, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, todas foram impactantes. Todas. Em Aparecida de Goiânia nós temos aí tanto testemunho, entendeu? Na Guiana, lá em Lima, no Peru, lá no Panamá e outros estados que a gente teve aqui na cidade mesmo. Sempre que eu voltava, muita gente me recebia com muita alegria, com muito amor, e as agendas aí estouravam mais ainda. Era vigília. Tinha vezes que eu ficava rouco, às vezes no dia de tanto pregar. E como você tá falando, depois desse acontecimento, muitas coisas foram acontecendo mesmo de sobrenatural. E principalmente antes da minha... Eu não digo queda, né? As pessoas gostam de usar esse termo queda. Mas se for, eu quero chamar de choque de realidade, Jeová, entendeu? Quero chamar de um choque de realidade que acabei vivendo. Mas antes de acontecer o que aconteceu, as mensagens eram tão profunda e o que acontecia a olho nu era tão forte que Deus já estava dizendo assim, tá acabando, tu vai passar um momento aí na tua vida. Eu já senti isso, só que eu não sabia como seria ou o que seria. Não tinha a mínima noção do que seria. Mas Deus estava me preparando assim, tu vai levar tudo pra memória. Eu disse, como assim, Deus? Aí Deus falava na Bíblia, e tu vai colocar a memória só que vai te dar esperança. Essas memórias aqui vão te sustentar nos momentos mais difíceis da tua vida. E assim foi. E antes de acontecer o que aconteceu, as últimas mensagens... Teve uma mensagem, meu irmão, que eu via pessoas chorando tanto, se entregando a Deus, assim, a gente se entregando ao poder de Deus, à espiritualidade daquilo que estava acontecendo, que as pessoas se jogavam no chão, se curvavam e falavam e choravam, e a gente terminava o culto quando era 9h30, tinha gente que não queria sair ali da igreja, do templo, ficava às vezes os irmãos ali até mais tarde, porque não, entendeu? Não necessariamente, fica à vontade, né? Cadê? Continua tá aí, bom. vai.
Estão invadindo os estúdios, né? Porque não necessariamente a gente sempre deixou Deus trabalhar. Deixa Deus a gente só é o vaso, o canal. Quem faz as coisas é Deus. Eu falei até contigo na mensagem, né? O possível é comigo, mas o impossível é só com Deus. Só com Deus. Cara, a gente podia ficar falando a noite todinha, porque eu sei que tem muita história, tem muito testemunho para contar do Andriel como pregador, né? Com as suas experiências e tudo mais. E assim, Andriel, eu quero dizer para você assim que eu sou um cara assim, não é que eu sou teu fã, né? Mas assim, eu lhe admiro muito, sabe? Admiro demais. E quando você... Pode ver que a gente se encontra de vez em quando por aí nos bastidores, né? Então eu tenho um carinho muito especial por você. Sim, sabe? E eu acredito assim, se um dia você quiser retornar a ser um bom pregador, você não vai mudar nada. Eu acho que você vai pregar ainda muito mais. Porque com a experiência que você teve, sabe? Quando você voltar, que um dia isso pode acontecer se você quiser, claro, que isso aí só depende de você. Sim. Porque um dia que você realmente quiser, aí eu digo para você, nada vai te impedir de fazer as pessoas levantar da cadeira, de milagres extraordinários acontecer, porque você já sabe como fazer. Tem esse diferencial. A Bíblia ela vai falar da história de Jesus, ali na infância, só um pedacinho, mas ela não fala de um certo período, não é? Então eu quero aqui trazer essa mesma reflexão para você. Você está na idade de Cristo agora. Então, você mais do que ninguém conhece a história. E tem muitas pessoas que gostam de você, que estão assistindo o programa aí, sabe que vai ver essa mensagem, sabe que gosta de você demais em relação ao Andriel cristão, entendeu? Que você é, né? E dizer para as pessoas que ele não é ateu, viu, gente? Tá? Isso aí é história que o pessoal inventa. E assim, depois de tudo isso daí que ele teve esse tempo na caverna, surgiu um novo Andriel, né? O Andriel ele passou por um momento muito difícil, como a gente já falou aqui no início, mas ele criou vários programas interessantes que toda vez que eu vi o Andriel, ele estava numa palestra, ele estava fazendo com que as pessoas voltassem a querer viver. Porque tem muitos problemas, né? Quando eu vi agora Janeiro Branco, Alex, estamos ao vivo, mas eu acho que caiu aqui. Foi? Mas não está no ar, não. Você está me ouvindo? Está em casa? Está todo mundo vendo? Não, está aqui. Está dizendo que foi removido aqui, ó. Aqui está dizendo aqui. Está ao vivo aqui, ó. Tu criou o quê? Estamos ao vivo, só um probleminha técnico aqui. Você está me ouvindo aí? Manda um oi para nós aqui, vê se está ok. O Armisson tá ligado aí com a gente? Né? Grande o Armisson. Cadê o Stanley? Tá ok aí? Tá online todo mundo? O meu parou aqui. Eu tava no outro? Hã? Pois é, eu quero saber aqui porque o pessoal tá vendo aqui já, ó. Não tá dando de ver direito. Ok, peraí, gente. Estamos aqui ao vivo, viu? Vai tomando café aí, Adriel. Tá. Tá indo. Qual foi aqui? O que eu tava caiu aqui. Beleza. Foi, né? Então tá. Então, gente, voltando aqui, voltando. Achei que teve um probleminha técnico aqui, mas já está 100%. Então, assim, Andriel, fala pra gente como é que surgiu esse novo Andriel com essas novas ideias. Mesmo sendo apontado contra tudo e contra todos, você vai lá e faz algo completamente diferente, que é para resgatar vidas, que é o que você sempre gostou de fazer, mas de uma forma diferente, com esse projeto maravilhoso que é a Luz na Periferia. Como que surgiu isso tudo aí? Eu vos escolhi, vos chamei para que dê fruto e que vosso fruto permaneça. Não tem esse texto lá? Então, Deus me deu inteligência, sabedoria, Deus me proporcionou ser uma liderança nata. E tudo isso eu tento executar para dizer que eu quero marcar a minha geração, a minha história. Não sou o ser humano perfeito, porque nenhum de nós somos, mas existem muitas pressões na sociedade para que querem que nós acabamos ou sejamos assim apenas para poder forçar a pessoa a ser. Como tu mesmo disse, e é bom a gente até deixar isso aqui bem claro, eu vou usar esse espaço aqui para dizer, eu não tenho raiva
de religião nenhuma. Eu não sou contra nenhum tipo de adepto espiritual nenhum. Eu não tenho nenhum tipo... As pessoas dizem, você é magoado com coisa. Não, eu não sou magoado. Eu liberei o perdão. Eu liberei a paz. Eu passei por situações onde eu entendi que o amor é preciso. Onde a misericórdia... Só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. Só sabe o que é perdão quem um dia precisou ser perdoado. Para poder liberar o perdão. Então... Eu sou uma pessoa de fé, Jeová. Alguém que ama e eu tenho e aplaudo de cabeça erguida todo o trabalho, porque a igreja tem um papel relevante na sociedade como nenhuma outra instituição. A Assembleia de Deus, principalmente aqui em Roraima, outras igrejas, estou falando porque é uma das maiores, né? Mas deixa eu dizer, eu vou até abranger católica, outros segmentos religiosos, vou falar assim, cada um deles tem trabalho relevante na sociedade, que é ajudar, que é amar, que é amparar. As igrejas têm esse papel social, né, de poder levar comida para aquele que passa fome, levar roupa para aquele que está nu, levar um abrigo para aquele que não tem onde dormir ou repousar a cabeça. E o principal também que eu citei muito na igreja é o pertencimento social. Por que tu acha que muitos dos nossos jovens vão só para a igreja, também vão para a igreja? Porque eles gostam de estar em ciclos de amigos, de amar amigos, de aprender com amigos. Então eu quero deixar isso aqui bem claro. Eu sou uma pessoa amante. Eu sou uma pessoa discípula. Eu sou uma pessoa admiradora do trabalho da igreja, das instituições. Até porque eu nasci lá e eu apoiei lá. Eu já botei tijolo, entendeu? Para construir igreja. Já ajudei a fazer massa de barro para poder botar lá, ajudar as pessoas. Já fui em locais, em malocas indígenas que são distantes das nossas áreas, entendeu? São mais dificultosos de ir. Já fui em outros locais, então eu acredito nisso. Agora, a minha luta não é contra a carne. Minha luta não é contra a sangue. Quando eu fui mal interpretado, aí eu peguei até um processo. É porque eu sou contra, sabe o quê? Eu sou contra a forma, entendeu? Das vezes a gente se lidar e calejar a performance da igreja. Hoje muitas igrejas, muitas pessoas que são, vamos dizer assim, usa o termo, né? São do mundo, né? Dizem assim, eu não vou pra igreja por causa do fulano. Eu não vou pra igreja porque por causa do... tudo aquilo que o cara lá fala lá em cima, tu vai, tu dá isso, tu dá dinheiro, tu dá aquilo. Aí vem os maus exemplos, aí vem os escândalos, como eu falei. Eu disse, eu não quero ser motivo de escândalo. Eu não. Outros podem ser. Eu não. Então eu sou contra isso, é o sistema. Um sistema que acaba sendo um pouco corrompido porque tem o ser humano ali. O ser humano, ele é falho, como eu acabei de falar. Então minha luta é contra isso. É só contra isso. A Bíblia diz assim, é necessário que isto aconteça para que os sinceros se manifestem. E os sinceros são os profetas que precisam falar o que está acontecendo. Jesus, quando ele entrou lá no templo, ele disse, minha casa não será chamada casa de ladrão, covil de ladrão. Ela vai ser casa de oração. É o que está lá escrito. Forte. Entendeu? Muito forte. Aí eu me coloquei à disposição, assim, Deus, me ajuda. Porque eu tô passando por um momento tão difícil, porque tu falou, né? Como nasceu esse trabalho todo que a gente tá fazendo. De ajudar pessoas a cuidar da mente, a não irem pelo caminho do suicídio, por causa das pressões, depressões, ansiedades, etc. da vida. Eu tava num momento onde eu não tentei contra a minha vida, Jeová. Mas eu ficava pensando, Deus, não vale a pena viver não, Senhor. E eu com saudade dos púlpitos, não tem? De pregar, de cantar. Mas toda vez que eu ia visitar uma igreja, e toda vez quando eu vou, por isso que eu só vou spoiler aqui, ó. Eu gosto de só dos meus amigos conhecidos, porque às vezes quando eu vou numa, que tem alguém que conhece a gente, assim, não tem tanta intimidade com a gente, etc., acaba se emocionando tanto com o que aconteceu no passado que vem me falar vem me abordar muitas das vezes são atitudes, eu já passei atitudes grotescas e outras muito que tu vê que as pessoas amam a gente. Volta, meu filho e tal, e eu dou um abraço na pessoa. Mas tem outros que já botaram meu caixão, contaram tantos dias já que Deus ia me matar. Eu cheguei numa igreja que o cara disse, o teu caixão está pronto se tu não voltares aqui pra Assembleia, diz o Senhor. Aí isso foi tá com mais de 6 anos atrás, 7 anos atrás, 6 anos. Aí eu disse, meu Deus, você vai me matar mesmo, Senhor, pai, me perdoa, pai, não me mata não, Senhor.
E aí, mas assim, eu pedi a Deus a questão da morte porque eu tava numa depressão muito forte. Dizia assim, não vale a pena porque eu tava com saudade, né? De pregar, como eu tava falando, de pregar principalmente, de cantar, de fazer o trabalho social, o trabalho de fé, o trabalho de paz, levar a boa nova e não só fé, mas como eu te falei, ter obras, porque a fé sem obras é morta, não vale. E aí em depressão, eu entrei dentro do meu quarto e comecei a chorar. E disse, Senhor, me leva, faz alguma coisa, não dá certo. E minha Bíblia tava lá no canto, assim, de anotação. Kiki James, a Bíblia Kiki James, que eu ganhei de um discípulo pregador meu. Vou falar o nome dele aqui porque isso eu acho que vale a pena, né? Se você quiser, fica à vontade. Pregador, um grande amigo, Johnson Vieira. Hoje ele é um grande homem de Deus aí na Assembleia de Deus. É uma das pessoas que eu tiro o chapéu, que dá um exemplo como um obreiro, uma pessoa que faz a sua parte, graças a Deus. E ele me deu de presente. Você tinha uma levada de pregadores que te seguiam, que andava contigo, né? Tinha os teus discípulos, né? Eu lembro, assim, de muitos, assim, não dá nem para dizer os nomes aqui, né? Tem mais o Peter, eu via muito ele contigo, sim, né? Hoje pastor Peter, hoje é pastor, é pastor? Peter Bruno. Grande abraço aí, irmãozão. Peter, um grande abraço. Então, assim, realmente você teve muitos seguidores, cara, sabe? Tinha muitas pessoas que queriam estar no teu hall da tua amizade. Né? Queriam fazer parte do teu meio, queriam estar junto contigo, né? Aí a gente sempre tava nas vigílias, na oração, nos montes, nos vales, não tinha como levar o mundo espiritual à brincadeira, não. O negócio era sério mesmo, Jeová. Tu sabe disso. Não, eu sei. Entendeu? Olha, vamos fazer um podcast especial, André Almeida, só a Assembleia de Deus e as outras igrejas que ele pregou tanto. E eu ganhei essa Bíblia que eu tô te falando. Não, King James é top. Tu é doido, é show de bola. Foi lá na depressão que eu abri ela, nesse presente, e eu abri lá em Isaías 12:5. Aí tá escrito lá assim: Tu te cansas competindo com aqueles que estão a pé, tu ainda vai competir com aqueles que andam a cavalo. Eu disse, como assim, senhor? O que é isso? Meu Deus do céu. Aí eu peguei e comecei a ler de novo. Aí fui buscar a história e tal. Tu te cansas competindo a pé, tu ainda vai competir, então. E aí Deus falou assim: tu ainda vai passar por provas maiores. Então, toma tenência. Levanta a tua cabeça, se reinventa, se ressignifica. Busca resiliência. Volta a cantar, volta a buscar, trata a tua mente melhor, tira esses pensamentos ruins da tua mente. E Deus foi falando ao meu coração e disse: olha quantos jovens tu não acha que já estão descendo para o rumo do abismo porque passam esses momentos de depressão, de angústia, de ansiedade aguda, de síndrome de pânico e não tem uma palavra amiga, não tem ninguém para ajudar e acabam indo para o meio do suicídio. Tu vem me pedir a morte, entendeu? Tem pessoas que tomam atitude e tiram a sua própria vida. E Deus foi falando ao meu coração tudo aquilo com uma pancada. Eu disse, sim, Senhor, o que é que eu faço? Eu disse, faz algo novo, porque eu faço novas todas as coisas. Forte. Eu disse, o que é que eu vou fazer, Senhor? Eu disse, tu não tá com saudade de trabalhar para mim? De fazer aquilo que eu te chamei para fazer? Que é salvar pessoas, que é ajudar? Eu disse, sim, então vai lá, pesquisa quantos jovens não já se suicidaram aqui em Roraima. E eu comecei a estudar. O estado de Roraima está no ápice do país de pessoas que tentam e cometem suicídio, cara. Meu Deus. Fui olhar as faixas etárias, adolescentes que se automutilam. O índice são os maiores. E comecei a estudar, Jeová, aquilo ali. Aí naquele momento Deus falou assim, eu estou te dando agora um projeto. Tu vai trazer um projeto de saúde mental para a juventude, para as pessoas, para a sociedade, onde tu vai trabalhar isso, a eles lidarem com a depressão, com a pressão psicológica. Eu comecei a estudar as doenças psicossociais. E Deus me deu um projeto chamado de Valorização à Vida e Combate ao Suicídio, que foi o nome original, né? No começo. E aí isso foi se aperfeiçoando, aí nasceu um dos carros de atividade nosso. Hoje nós somos o Provida EA, enfrentamento ao autoextermínio. E aí veio essa luz, a luz na periferia. Aí foi aí que Deus me deu essa... Luz na periferia. É.
Essa aqui é uma das camisas primeiras que a gente teve da atividade. Como é que é uma ação? Uma ação que vai levar cultura e lazer na Zona Oeste. Aqui, ó. Esporte. Tá aí. Aí aqui a gente colocou o símbolo do Provida. Sim. Aqui. Aí colocou o número 188, que é do Centro de Valorização à Vida. É um número gratuito. Tá bom, pessoal? Esse número é gratuito. Você está passando por alguma dificuldade psicológica, quer algum tipo de orientação, tá em desespero, pode ligar 188, vão lhe atender e você pode jogar para fora o que está passando, o que está acontecendo. E aí nasceu esse projeto, meu amigo. Foi assim basicamente que começou mesmo, o começo, onde veio o nascimento. Comecei a estudar e coloquei a estrutura, projeto, como fazer, por que fazer, aonde fazer, quanto custa para fazer, aonde começar, entendeu? Toda a metodologia, a justificativa, os objetivos específicos. Aí mergulhei, amigo. E aí comecei a executar, a trabalhar. E aí, digamos que foi essa nova etapa, assim, que foi me Tu já está há quanto colocando. tempo, né, fazendo projetos como esse? Nós vamos fechar aí mais de 8 anos já. Nossa! Nós vamos fechar mais de 8 anos. Salvando vidas, 2016 para frente nós já começamos. Agora que tá melhorando ainda mais, as portas sendo abertas aí, Deus abençoando, indo na frente, nos ajudando e trazendo pessoas para somarem conosco, e principalmente a própria comunidade, porque é bom falar a linguagem dela e ela tá apoiando. Eu vi que você está fazendo agora um evento agora, né? Uhum. Tá rolando um evento agora que você está fazendo, vai ser esses dias, esse Luz na Periferia aí, né? Eu vi um comercial seu no YouTube aí, no Instagram, muito bacana. Fala um pouco pra gente aí o que vai acontecer, quando é que vai acontecer esse evento? Ele sempre tem. Ele aconteceu em especial agora na sexta-feira, a primeira execução anual dele, entendeu? Essa sexta-feira. Mas em breve a gente vai ter uma nova data ainda a definir para executar. Mas já teve na sexta-feira a primeira parte de execução dele. E foi um evento lá na Praça Germano Augusto Sampaio, porque a gente gosta de levar principalmente nos nossos locais públicos, né, para fazer o melhor uso do espaço público e mostrar que ali as famílias que estão ali visitando, elas precisam ser atendidas com políticas públicas como essa aqui. E eu vi que tu ampliou, né? Agora vai ter participações, né? Então vai ter a lei do esporte, tem a cultura, tudo misturado assim. É uma dos diferenciais também, que tudo que a gente faz, né? Foi Deus que nos deu a inteligência e sabedoria pro homem, né? Poder executar. E aí eu falei, Senhor, como é que a gente faz aqui para poder popularizar um pouco e levar a linguagem da juventude? Eu peguei os esportes mais populares, vamos dizer assim, né? Um pouco mais populares, de adesão jovial, e incrementei como terapia dentro da atividade. Aí a gente colocou a atividade como uma terapia coletiva e simultânea para a comunidade. Ao mesmo tempo, acontece campeonato de futsal, batalha de rap, acontece torneio de vôlei, acontece aulão de jiu-jitsu e roda de capoeira. Olha aí. Entendeu? E depois a gente também incrementa a outra atividade simultânea, que é o e-exports, né? Os esportes digitais. A gente coloca os Playstations, fliperama, entendeu? Tudo que trabalha com cognição da mente, com esse trabalho, tudo a gente coloca para poder trazer uma melhor adesão das pessoas e eles saírem bem satisfeitos. Os jogos de raciocínio, por exemplo, xadrez, dama, dominó, baralho, a gente também coloca lá. A gente levou agora um massoterapeuta que ele podia mostrar as tensões de as pessoas serem atendidas ali e ao mesmo tempo receber a massagem e aconselhamento também profissional. A gente leva psicólogos para poder também dar uma palavra de aconselhamento à cultura, que é a música, com artistas locais ali se apresentando, cantando. A gente levou agora também atendimento jurídico, né? Muitas pessoas da parcela da sociedade não tem como ir lá na defensoria pública ou um recurso para pagar o advogado, etc., dar os honorários dele. Então a gente faz
faz algo, uma consultoria gratuita também para ajudar eles. E assim sucessivamente, mano. E muita coisa boa. E hoje tu tá como presidente, né, do PRD. O Renovação Democrática, que é nascimento de dois partidos que se juntaram. E aí aqui no estado de Roraima, o presidente do PRD, Daniel Trindade, me fez um convite e disse: André, a gente conhece o teu trabalho, já é desenvolvido em outras eras, tanto num contexto religioso quanto num contexto político, partidário também. A gente sabe que você está dentro do ramo, o que você poderia sugerir para a questão da juventude? Apresentei para ele a minha ideia de proposta, né? Li o estatuto do PRD, achei interessante, apesar que as pessoas querem muito taxar a gente disso ou daquilo, esquerda, direita, né? Não interessa, eu disse, não, eu quero fazer um trabalho para a juventude, que a gente trabalhe uma linguagem boa e que a política deixe de ser uma coisa chata. E ele disse, então o que é que tu apresenta? Eu disse, bora trabalhar a saúde mental, que a juventude precisa trabalhar, a gente leva também conhecimento, informação, vamos levar para eles, entendeu? Que oportunizar espaços, entendeu? Questionar questões de relevância, sair de um debate nada a ver para um debate mesmo de alto nível. E aí quando ele me fez esse convite, eu disse, Daniel, tranquilo, cara, Deus falou pra mim que as portas iriam se abrir, Deus iria abençoar, amém, que seja, Deus me deu, Deus também tomou e Deus também abençoa de novo, então, amém, tudo que vier à minha mão pra fazer, eu vou fazer conforme as minhas forças, vou botar a execução. E aí recebi esse convite com muita alegria, tô tentando aí me ponderar, me colocar, né, nessa questão mais moderada, porque acho que a política precisa disso, de moderação, a gente tem que sair um pouco dos extremismos, dos radicalismos, né? Tentando a gente poder conversar melhor, você vai entender um ponto de vista meu, vou entender um ponto de vista seu, o Estado Democrático de Direito, ele faz isso. E aí eu tô nessa empreitada aí da política. Aliás, eu gosto, né, da política, né? Eu acho muito interessante. Aqui ser radical, né? Porque eu lembro dos vídeos teus aí, só misericórdia. É como se a indignação, muitas das vezes a gente não sabe lidar com ela, mas não é que a gente seja uma pessoa ruim. Hoje, eu liberei perdão pra pessoa, pra esse grande líder religioso aqui do nosso estado. Mas tu tirou das redes sociais aqueles vídeos? Entendeu? Não se... Porque hoje em dia tá no digital. Eu só retiro. Perdão hoje, tem que apagar tudo que tá na rede social. Mas eu só retiro com decisão judicial. Por quê? Porque ninguém pode apagar o passado do que se acontece, a gente tem que saber de tudo que aconteceu, tudo tem que estar registrado na história. Mas tu não liberou perdão? Sim, e é por isso que está sendo registrado hoje na história que o perdão foi liberado. Entendeu? E que eu estou também dizendo o porquê determinado aconteceu. Eu fui, infelizmente, áspero. Eu fui áspero e fui radical com um determinado... Sim, posso continuar, né? Pode, eu fui áspero e radical em um determinado ponto com a liderança lá religiosa, né? Com o determinado pastor político pastor, não sei. Mas a minha liberdade de expressão ali foi colocando dar luz e clareza. Vou botar fogo no parquinho. A outras coisas. Pode falar. Vou botar fogo no parquinho aqui. Porque as pessoas também precisam saber disso. E a política na igreja? Qual o teu posicionamento em relação? Foi agora, hoje, como eu tô falando contigo, eu faria uma declaração diferente do que eu fiz, mas não tiraria os princípios que lá estão na minha declaração. Certo. Aonde a justiça me imputou R$5.000 para pagar para ele, fazer um vídeo pedindo desculpa para ele e etc. Tá lá com revelia. Entendeu? Tá lá como revelia. Não sei, eu peço pra fazer até uma revisão criminal, vamos entrar na justiça. Mas aí o ponto X, como tá falando. Mas isso tá lá. Qual o posicionamento em relação a essa política hoje dentro das igrejas? Eu não concordo do jeito que se faz. Eu acredito que um político, uma pessoa da igreja, de uma instituição religiosa, seja qual for, ou filosófica, etc., pode sim fazer adesão política. Pode sim conversar com sua membresia sobre política, mas é como se faz. E por que se faz. Se tu faz uma política utilizando a igreja como uma massa de manobra para tu sustentar um poder ou uma autarquia, entendeu? Aí não. Agora, se você tá fazendo um trabalho onde a igreja quer ter voz e dizer assim, olha,
A gente glorifica a Deus, faz os nossos cultos, a gente precisa de uma determinada abertura dentro da questão social, da sociedade por causa disso. Mas E apresentar projetos bons, mas não é o que rola, Jeová. Escuta o que eu vou te falar e eu vou te falar com total clareza bem aqui. Entendeu? Ano que vem vai ser a eleição mais suja de toda a história. Por causa do recurso, meu irmão, ultrajante que tá vindo aí para a questão da política. Muito dinheiro. Dinheiro demais. E você acha que um cara que tá na frente de uma igreja e quer envolver a igreja 100% na questão de política de campanha, tu acha que não vai ter mistura? É isso que eu tô dizendo. Mas como é que faz? Agora, se usasse as coisas de uma forma correta, se não obrigasse os irmãos, usasse terrorismo psicológico para os irmãos votarem, aí sim, mas como se faz? Eu não tenho... Pastor, pode ir, você pode se candidatar a ser um político, vai lá e ganha presente, ok, não tem nenhum problema, mas é como você faz a política. Tu vai entrar lá numa política só para demonizar uma outra pessoa porque não concorda do jeito do mesmo jeito que você pensa, eu vou te demonizar, eu vou te criminalizar. Você contra leis, entendeu? Eu disse, um pastor... Vou dar um exemplo bem sincero. O camarada tá lá como político e ele pega e diz assim, Israel agora... E bate palma pra Israel pela guerra que tá acontecendo lá. Tá errado, cara. Um homem de Deus não pode fazer isso porque nós estamos vendo o povo matando ali, batendo... Não é no Hamas, que eu sou contra o Hamas, eu sou contra a facção que tá lá. Mas não é eles, é os palestinos. Jesus de Nazaré. Nazaré aonde? Irmão, tá matando crianças, pô, em nome de um... Por quê? Porque eles sabem, isso aqui é furo, que o povo não fala, e nem o pastor não vai pregar na tua igreja isso aqui, não. A mesquita de Al-Aqba tá lá. E o templo de Salomão tá lá perto. Eles estão decidindo onde é que tá. E os caras lá da Palestina, lá do Hamas, ficaram sabendo que o material do templo de Salomão já tá todo pronto. E quem construiu o templo vai dizer que aquela terra lá é sua e santa. E aí quando os caras descobriram isso, eles desceram lá na festa rave lá, matando lá o pessoal, os jovens que estavam lá, que até o pai do Alok estava lá. E escapou. Você lembra disso aí? Em setembro que teve? Sim. Em setembro que teve isso aí? Sim. Porque eles descobriram. E agora entrou um governo lá nos Estados Unidos que ele quer se apresentar e todo mundo sabe. Se for pelas questões bíblicas e apocalípticas, nós estamos vendo o primeiro cavaleiro do Apocalipse se manifestando. É forte. A falsa paz. O cara que vem com um discurso dizendo eu vou parar com a guerra, eu vou não sei o que tem mais lá e taxar todo mundo e eu mando na toda. Entendeu? E é o quê? Aí ele vai chegar para quem? Para Benjamin Netanyahu, que é o ministro lá de Israel, e quer negociar a paz. E o Benjamin é um cara tão nazista, um judeu nazista, porque tá matando seus irmãos. O palestino não é, mas eu tô falando de questão de genocídio. Estamos entrando na escatologia agora aqui, viu? De genocídio. Eu tô falando de genocídio. Ele tá fazendo a mesma coisa que um nazista faria, o Benjamin Netanyahu. Disse assim, vamos cessar fogo. Quando ele fala, vamos cessar fogo, 15 minutos depois ele bombardeia um hospital. Não, tá valendo? Como crente agora, tu acha que a gente já tá entrando na escatologia do fim dos tempos mesmo? Acredito que já estamos há um bom tempo já nela. Já estamos nela? Já há um bom tempo. Aí eu que estudei um pouquinho, ela se divide em 3 partes. A certo. Tribulacionista, a pré-tribulacionista e a pós-tribulacionista. Correto. Entendeu? E aí? Eu acredito que algumas coisas acontecem e a gente não percebeu. Certo. Entendeu? Okay. Eu acredito, por exemplo, que o arrebatamento já possa ter acontecido, mano. E a gente ter ficado. Porque não faz sentido nenhum que a gente tá vivendo aqui. Entendeu? Só que eu não acredito, entendeu? Que isso possa ser realidade, que isso seja um pensamento lisérgico da minha cabeça, uma coisa da minha cabeça. Porque eu não consigo entender que a gente ainda vai ficar brigando quem é pré, quem é pós, quem é médio, quem não é. O que acontece é o seguinte, os sinais estão claros na nossa frente. Entendeu? Os sinais estão claros na nossa frente. A Bíblia diz que a trombeta ela vai soar e ninguém vai entender. Mas se tu for analisar o Holocausto, por exemplo, quem viveu aquela época ela não acha que ali era o fim? É porque a história ela tá se repetindo. Só que ela vai se repetir com uma gravidade a mais, aonde os sinais eles se materializam com mais clareza.
com mais clareza. Se quem tá certo ou errado, é só o futuro que vai dizer. Claro. É só o futuro que vai dizer, porque a gente tá vendo os sinais aí. É isso que eu tô dizendo. A manifestação, por exemplo, o Apocalipse, que a gente pode dizer assim, olha só, uma coisa bem materializada que tá acontecendo aí. Essa daí é a falsa paz. O cavaleiro. Entendeu? Mas... A tecnologia tá numa velocidade tão grande que quando a Bíblia diz assim, e ele dará poder para que a estátua fale. Estão falando de holograma ali, mano. Tecnologia, onde os reinos... Vamos entrar nos Illuminati agora. Onde Você que gosta de Illuminati, realmente vai começar a falar dos Illuminati aqui. Eles estão lá na Bíblia, fala desses grandes poderes, os potestades. É porque o povo parou de tentar questionar, de perguntar mais. Mas é isso, estão aí. Iluminismo, ocultismo, tá acontecendo. Em muitos lugares eles estão dominando. Entendeu? Fazem pactos e etc. E são lideranças globais, mundiais. Entendeu? Outras coapitam até dentro de instituições religiosas. A Bíblia diz que é o joio no meio do trigo, macho. Literalmente, entendeu? E qual é a mensagem que você deixa aí para as pessoas para se preparar para esse tempo aí? Fé. Tenha fé. Por que a fé? Porque a fé, ela é o firme fundamento. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, a fé te deixa forte. Quando alguém me aponta num Facebook, num Twitter, num Instagram, num TikTok, dizendo, André, é isso, eu só... Minha fé está aqui, ó. Fé, firme fundamento. E eu sei do quê? Aquilo que eu estou esperando chegar, ela vai vir. Entendeu? A graça de Deus, o que Deus está preparando para mim vai chegar. E aí diz assim, a fé é o quê? Certeza. Convicção. Se eu não tivesse convicção que uma atividade dessa, que leva para muitos jovens que estão na marginalidade, que estão na criminalidade, que estão no meio de dependências químicas, no meio de dependências psicológicas, emocionais, quando vão para atividades como essa, elas saem revigoradas. Deixa eu te falar elas saem diferenciadas. Então eu tenho fé. Tem algum testemunho, eu digo que as pessoas precisam ter fé. Tem algum testemunho de alguma pessoa que você ajudou a tratar, que houve uma transformação? Temos lá no nosso evento, principalmente alguns que participam. Tem sim. Vou contar um. Esse rapaz, ele estava na casa dele e de repente pediram para ele ir na casa lá onde a família dele morava, né? Chegando lá, o pai dele estava empendurado no pé de manga com a corda ao pescoço. E ele vendo o pai dele naquela situação. Foi um drama, foi traumático para ele e traumatizou ele também. E aí quando a gente começou a fazer a atividade, ele vinha comigo e dizia, não, eu quero ser voluntário e te ajudar nisso. Só que eu não ainda sabia da história. Ele estava me ajudando ali, eu não sabia da história. Por quê? E comecei que a cada momento que ele ia nas atividades, umas coisas ele se sentia melhor e ele desenvolvia mais ainda com a gente. E eu disse assim, mano, fala aí comigo como que foi, o que tá acontecendo e tal. Aí ele me contou. E era uma coisa que algumas pessoas também sabiam, mas ninguém ficava comentando ali, entendeu? E aí ele soltou pra fora e me disse, não, meu pai, assim, se matou. E eu, quando vejo tu levando isso aí, eu sei que pode não ser com muita gente, mas isso é verdade. A gente precisa de apoio. A gente precisa de ajuda. A gente precisa fazer alguma coisa, porque suicídio existe. As pessoas pensam que não existe. Suicídio existe. E tu pensa, quanto menos pensa, porque uma hora tu tá falando com a pessoa aqui, tu não vai imaginar que no outro dia de manhã tu não vai encontrar aquela pessoa que tu gosta daquele jeito. E eu disse, não, meu amigo, vem aqui. E a gente começou a ajudar, até porque quando alguém tem um contato, um impacto de trauma suicida na família, a tendência é que venha um outro suicídio lá na frente. Infelizmente, se não tiver cuidado, ampara o tratamento, por causa do baque. Né? Mas a gente deu essa ajuda, esse apoio. Ele participa sempre das nossas atividades, né? E eu fico muito feliz. É uma das pessoas, entendeu? E são jovens da nossa comunidade. Que estão assistindo a gente agora, que está passando por algum problema, que já teve esse pensamento. Porque tem muitas pessoas com esse pensamento. Qual é a sua mensagem para essa pessoa? Mesmo que você passa por essas dificuldades, esses problemas, acredite que esse momento ele vai passar.
É difícil. O processo é. O processo ele é lento, né? A situação ela é forte. Mas você precisa, às vezes, sentir isso, respirar, colocar a cabeça no lugar e dar a volta por cima. Não se deixe levar, não, a mais palavras, a o que estiver ao seu redor. Coloca a cabeça no lugar e vai perder, ganhar. Isso aí, ó, faz parte da vida. Chorar, sorrir, isso aí, ó, faz parte da vida. Então acredite que tudo isso ele vai passar e você pode sim vencer aprendendo com erros, aprendendo com derrotas. Nem tudo é como a gente quer, mas a gente pode querer muito para fazer acontecer também. Não importa, só não fique parado, não se deixe levar não por determinada situação não. Vai passar, entendeu? Eu digo que tudo passa, até a uva passa. Então, é isso aí. Pode acreditar. Show de bola. É difícil, porque o que acontece? Tem pessoas que têm muitos tipos de problema, né? E aí, muitos acham que a solução está nisso. Quem não já passou por isso? Quem não já pensou nisso? Sabe? E saber que realmente, quando ela quando ela toma uma decisão dessa, os problemas vão continuar. Os problemas vão ficar, não é verdade? E aí, quem é que vai resolver por você? Porque quando a pessoa ela chega a cometer um ato desse, muitos acham que vão resolver o problema do momento que ela está passando. Muitas das vezes é dívida. Dívida. Não estou falando no caso de jovens, não, porque jovem não tem essa dívida, não, mas muitos adultos, como aconteceu recentemente, uma senhora tirou a própria vida por causa de dívida, sabe? Então, assim como ela, tem vários, né? Então, o que acontece? O problema vai continuar. Então, o negócio é o seguinte, é encarar realmente o problema de frente, saber que vai passar sim, e amanhã você vai estar muito melhor. Eu dou mais um conselho. Não é errado, não se sinta acanhado em ir num terapeuta, em ir a um psicólogo, conversar, porque tem vezes que tem gente que tem medo, ou pensa em uma coisa de dor. Não, eu não, alguém... Ah, Maria, eu não, eu ia, aí fica achar vai lá, tire esse medo, sente, como se não gostar, não vá mais, mas pelo menos tente. Eu sempre ajudei as pessoas, mas sempre ajudava a dizer assim, vai pra terapia, mas eu nunca ia, achando que eu nunca precisava. Mas não era que eu preciso, e aí o que aconteceu? Eu fui, comecei a ir, comecei a fazer minhas terapias, e é bom, Jeová, é muito bom. Então, os profissionais da psicologia vão lhe aconselhar, escutam o que você quer falar, dão determinados conselhos dentro da base profissional para lhe ajudar, entendeu? Se for muito sério, lógico, as medicações tá aí, as medicações, pessoal, são coisas testadas, são coisas científicas, mas existem outros métodos de terapia sem necessidade de medicamentos também, que eles vão estar lá aconselhando. Então, tirar essa psicofobia das pessoas, acho que é preciso necessário, não faz mal nenhum você ir ao terapeuta, você ir a uma terapia, porque ir para terapia não é coisa de louco, não. Ir pra terapia é coisa de quem quer ver a sociedade sadia. Gostei. Entendeu? É isso aí, meu amigão. Bom, estamos chegando ao final de mais um Já. Os Escolhidos aqui hoje, né? Mas, assim, cara, como é só o início, vou lançar o desafio aqui. Daqui a alguns meses, a gente vai voltar com você aqui pra gente bater mais um papo. Eu sei que tem muita história para contar, tem muito testemunho bom aí, guardado, escondido aí. Tem muita coisa boa. E assim, André, eu peço a Deus que Ele te ajude sempre, que esse teu projeto aí realmente venha fazer a diferença na vida de muitos jovens que estão precisando sim. Muitos precisam de pessoas como você, que está se colocando à disposição, porque tem uns que só se levantam para falar. E aqueles que falam, muitos não fazem nada. E você está aí para fazer a diferença verdadeiramente. Então você está de parabéns, que você possa continuar sendo a luz
não só no meio da periferia, mas aonde quer que você pisar a planta dos teus pés. Obrigado. Obrigado pela sua participação aqui. Pode deixar suas considerações finais aí para todo mundo aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E vocês que estão aí acompanhando, eu sou o Andriel. E o Andriel é assim, ser humano, gente como você, igual a você. Nós, muitas das vezes, acabamos nos sentindo às vezes incapazes. Mas existe uma força aqui dentro, né? Onde o Espírito Santo vem e diz assim, você é um escolhido. Levante a cabeça, segue em frente, faça a sua parte, não fuja, não seja Jonas, né? E quando Deus está falando isso, não fuja daquilo que eu te escolhi de fazer. Eu não fugi. Eu quero só dizer para você, você que ora por mim, você que me colocou aí no seu joelho, né? Começando pela dona Raquel, seu Carlos, posso dizer para vocês, eu não fugi, eu não sou Jonas. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou cumprindo a missão que Deus me deu. Não posso estar fazendo do jeito que alguns gostariam, como a gente imagina. Mas escuta, vou repetir de novo. A fé sem obras, ela é morta. Eu não quero chegar no reino espiritual, lá transcender, e chegar lá de mãos vazias, não. Eu tenho certeza que eu vou chegar e dizer, fiz a minha parte. Tudo quanto veio para minha mão, para ser feito, eu fiz conforme as minhas forças. E não fiz para mim, eu fiz para Deus, para honra e glória do Senhor. Nunca fiz para me enaltecer ou para o homem. Tantas das vezes eu tive que enfrentar os homens para poder fazer aquilo que Deus me incumbiu. Então, muito obrigado, abraço, amo vocês. Eu tô na luta com vocês, tô na luta por dias melhores, tô acreditando em dias melhores. Vamos buscar dias melhores. Infelizmente aqui em Roraima os índices de suicídio são grandes. A gente vê vídeos aí de gente indo lá para a ponte do Macuxi, fazendo certas situações perigosas, etc. A gente precisa ter misericórdia do nosso estado, né? Porque está sendo muito desfalcado de políticas públicas. E isso aqui, não somos só nós, tá, Jeová? Tem outras pessoas que desenvolvem a sua função social para ajudar pessoas na saúde mental. Mas, dando o nosso exemplo aqui, a comunidade, o povo, as iniciativas civis estão fazendo muito mais do que o poder público. E no poder público em geral, que eu não vou ficar puxando sardinha não, seja lá de cima até lá embaixo, o poder público acaba desfalcando nas políticas públicas. Mas a gente está lá, lutando, e o povo está lutando. Então eu quero mandar em especial agora o beijo e o abraço para todo mundo do Provida, entendeu? Para todo mundo do Renovação Democrática, né? E para os outros movimentos sociais e urbanos que apoiam a gente. Deus abençoe, tá bom? E eu tenho certeza que muita Assembleia deu uma assistida aqui. Vocês também, vocês estão aqui no meu coração. Amo muito e nas minhas orações. Obrigado pela oração de todos vocês e a todo mundo em geral mesmo, porque se eu for falar aqui eu vou ficar demorando muita gente, porque são muitas pessoas que a gente gosta e que a gente estima. Amém. Filipenses 4:13. A palavra do Senhor vai dizer: Diga. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Então, talvez você possa estar até sem forças, mas entenda que aquele que está com você, ele faz você ter muita força. Verdade. Então, quando você sabe que tem ele do seu lado, aí você pode. Você pode muito mais daquilo que você imagina. Então, tudo que você possa estar passando hoje, pode ter certeza que tem alguém que está com você que é muito maior que esses problemas. E ele está do seu lado. E ele te ama. E ele jamais vai desistir de você. Fica com Deus, porque você é um escolhido.